Graça e paz, igreja. Que bênção, né? Hoje é um dia muito feliz, de várias maneiras possíveis. E somos muito gratos a Deus por cada um de vocês, por ter escolhido vir escutar uma palavra do Senhor. Amém? Eu, meditando hoje na palavra, o Senhor falou comigo, e isso me confrontou, como eu acredito também que tem confrontado cada um dos que estão aqui. Eu queria pedir para você, do jeito que você está. Cadê o Jonatas, meu companheiro? Aqui, Jonatas. Jonatas, toca Furioso Oceano aqui para nós. Durante essa música, eu queria que você prestasse atenção na letra em relação à presença do Senhor, em relação à busca, em relação a o que essa melodia tem nos chamado, sabe? Porque muitas vezes nós nos preocupamos com o mover, nos preocupamos com os sinais, com as maravilhas, com os prodígios, nos preocupamos com a estrutura, nos preocupamos com tudo. Mas muitas vezes a gente não gasta tempo com a presença. E a pergunta que o Senhor fez para mim quando eu estava meditando na palavra hoje foi a seguinte: o que você tem feito com a presença? O que você tem feito com a presença? E eu quero te levar para dentro da palavra hoje, para que nós possamos passear nisso, de uma maneira que venha nos constranger a refletir sobre o que nós temos feito em 2022 com a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Aleluia, Jesus. Isso. Tudo seu, faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, levante sua voz. Não quero só me arrepiar, Não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro
estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Aleluia, Jesus. Aleluia. Teve um período, 2019, nós estávamos em um tempo orando no monte. E eu, o Jonas, a Rafa, a Isabel, a Léa, estava uma galera orando lá no monte. E foi bem no dia que o Jonas Serra foi ministrar. E quando a gente chegou lá no Centro Cultural que ele estava ministrando, essa música, ela veio de encontro com o propósito que nós estávamos orando. Nós estávamos exatamente orando para que o Senhor aumentasse a presença, a profundidade, porque ninguém encontra tesouro no raso, todo mundo encontra tesouro no mais profundo. Ninguém encontra intimidade superficial, a intimidade é gerada na intimidade da profundeza do coração, porque o Espírito do Senhor, Ele é o único que conhece o seu coração, mas também as profundezas do coração do Pai. E é assim que nós podemos conhecer a Deus, e é assim que você pode ser apresentado diante de Deus também. E essa música para mim faz muito sentido com a mensagem de hoje, muito sentido. Eu mandei mensagem para o Jonas quando eu estava meditando. Eu falei: Jonas, será que tem possibilidade de você cantar essa música? Ele falou: Manuel, é uma das músicas que vão ser ministradas hoje. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Eu queria falar com vocês sobre o que você tem feito com a presença. Lá em Lucas 4:18, abra sua Bíblia lá, nós vamos falar sobre alguns tópicos, mas o principal aqui vai ser em Lucas 4:18. Jesus tinha acabado de chegar em Nazaré, na sua cidade, ali onde tinha os seus amigos, ali onde tinha os seus amigos de infância que cresceram com ele, a sua família. Os seus vizinhos estavam ali, os seus professores estavam ali, aqueles com quem ele comercializava estavam ali. E ele foi para a sinagoga, e de repente foi passada para ele a oportunidade de falar sobre a palavra. E ele abriu o rolo do pergaminho e dizia exatamente o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restaurar da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor te chamou aqui hoje para dizer para você que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo, Ele habita em você. O Espírito Santo, Ele é um com você. Sabe por quê? Porque o Senhor te ungiu para pregar as boas novas em todas as nações, em toda a terra. Jesus falou isso aqui, uma mensagem do livro de Isaías, porque Ele estava anunciando que Ele é ungido. E a presença de Deus estava com Ele, e Ele materializava a presença de Deus para nós. Manuel, o que isso tem a ver sobre a presença? Você vai entender. Você vai entender. Eu estava meditando e o Senhor falando: Manuel, muitas pessoas se acostumam com a presença. Eu falei: Senhor, mas não é possível. Muitas pessoas se acostumam com milagres. A gente até comentou isso na intercessão, né, Heloína? Segunda-feira na intercessão, a Heloína comentou sobre isso também. Tem muitas pessoas que tornam os milagres rotineiros ao dia a dia. Tem muitas pessoas que escutam uma música gospel, não porque está falando de Deus, mas porque tem uma boa melodia. Tem muitas pessoas que leem a palavra para poder aprender sobre várias questões da vida, mas não para poder manifestar, não para poder estar, nem para poder honrar quem realmente inspirou, escreveu e é essa palavra. E eu queria te trazer essa noite para que você viesse a refletir o que você fez em 2022 com a presença de Deus na sua vida. Aonde você foi, para quem você pregou, o que você manifestou dos dons e talentos que Deus te deu. O que você fez durante todo esse ano com a presença de Deus na sua vida. E eu quero te levar lá em 1 Samuel 7, que fala sobre a Arca da Aliança na casa de Abinadab.
E depois, 2 Samuel capítulo 6, versículo 19. Queria que vocês entendessem dois tipos de pessoas que nós às vezes somos e às vezes passamos pelas mesmas situações. Diz assim, 1 Samuel capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro. Trouxeram à casa de Abinadab, consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Quanto tempo que a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. E você pode ler todo o restante da Bíblia, todo o restante desse livro, que você não vai ver nenhuma palavra de bênção gerada sobre a presença do Senhor na casa desse homem. Como é possível, né? Vamos ler agora lá em 2 Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 11. Versículo 11. 2 Samuel 6:11 diz assim: para contextualizar, é basicamente o seguinte: a arca da aliança, a arca da presença de Deus, ficava guardada pelos sacerdotes. Mas quando os filhos de Eli foram para a guerra e levaram essa arca, os filisteus pegaram a arca e sofreram muito por causa da arca, porque a arca da presença de Deus não era para ficar com o povo inimigo, era para ficar com o povo de Deus. Era a presença manifesta do Senhor, materializada ali. Porque a arca da aliança, ela representa o trono de Deus, com os querubins voando sobre o Senhor, sobre o trono, mostra sobre o ouro, sobre a divindade, mostra a presença de Deus ali. E depois que os filisteus devolveram, elas foram entregues na casa de Abinadab, e ficou ali durante 20 anos. Saul, o primeiro rei de Israel, não foi buscar a arca para levar para o lugar, mas Davi, o segundo rei, o homem segundo o coração de Deus, mandou chamar todos, mais de 30 mil homens, para poder buscar a arca na casa de Abinadab 20 anos depois. 20 anos depois. E aí, quando Davi foi transportar a arca, para a cidade de Davi, aconteceu algo, né? Porque os bois tropeçaram e um dos filhos que estavam ali organizando o transporte levou a mão e tocou na arca, e não era permitido. Porque a arca não era para ser carregada em bois. A arca, ela tinha 4 argolas de ouro, que tinha as varas de acácia revestidas de ouro, para que os sacerdotes, né, para que os levitas colocassem elas sobre o ombro e carregassem, e a cada 6 passos fosse feito um sacrifício. Mas Davi não sabia disso, ou não se lembrava. Ele só queria trazer a presença. E o que isso aqui nos ensina primeiramente? Que a presença, ela não é manifesta de qualquer jeito. A presença, ela não é chegada até você de qualquer maneira. E aí, quando Uzá tocou na arca, ele foi fumegado no mesmo instante, porque ele trocou na própria presença de Deus. E aí todos se entristeceram ali, e chegou no versículo 11, que diz assim: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Lá em Crônicas, vai falar que o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa, e tudo quanto ele tinha foi abençoado. Como que a arca da aliança, da presença de Deus, fica com o homem 20 anos e não acontece nada de diferente na casa dele? E como que a arca, a presença, fica, a mesma arca, nada diferente, fica na casa de outro homem, 3 meses, e sua vida é transformada. Esse homem, se você for estudar toda a genealogia dele para frente, aqui no livro de Samuel, depois no livro de Reis e de Crônicas, você vai perceber que Obed-edom, quando ele sai dali, ele pede, ele fala: eu quero acompanhar a presença, eu quero acompanhar a arca. E ele se torna porteiro do templo. Os filhos dele se tornam músicos ali do templo. E toda a sua família começa e continua, na verdade, a servir na presença. Porque ele entendeu
que a presença é importante. Sabe o que acontece com nós? Muitas vezes nós somos criados em berço, em lares evangélicos. Muitas vezes a gente se acostuma a ter uma mensagem disponível no YouTube, a ter uma mensagem disponível no Instagram, a vir nos cultos todos os domingos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia tem evento na igreja. O dia que não tem nenhum evento, você tem acesso disponível a livros, a Bíblia, a tudo. A presença do Senhor na sua vida, ela é disponível a todo tempo, mas ela não é comum. Não deixe torná-la comum. Porque se o prefeito da sua cidade chega na sua casa, você não vai receber ele de qualquer jeito. E por que você se comporta de qualquer jeito na presença de Deus? Eu quero entender porque Aminadab ficou 20 anos e nada de diferente aconteceu. E na casa de Obed-edom, 3 meses, tudo foi transformado. Sabe, muitas vezes os nossos pais nos trazem à igreja, nos ensina a cantar os corinhos, nos ensina as histórias da Bíblia. Os nossos pais nos ensinam que é importante servir a Deus, é importante dizimar e ofertar, é importante honrar nossos pastores. Mas uma coisa os nossos pais não podem nos ensinar: Deus só tem filho, Ele não tem netos. Sabe de uma coisa? Esses dias eu estava andando e perguntei assim para o Senhor, estava falando com o Senhor sobre o nome dos meus filhos, né? Minha filha se chama Manuela Oliveira Santos, e o Pedro Manuel Oliveira Santos. Eu falei: Senhor, eu acho que eu coloquei o nome errado nos meninos. A nossa família é Oliveira, o último nome tinha que ser Oliveira. Por que eu coloquei Oliveira Santos? Foi para não ficar igual da Rafaela e nem ficar só igual o meu. Eu entendo, mas eu acho que eu fiz errado. E entrei nesse questionamento. Aí o Senhor me falou o seguinte: qual é o sobrenome de Abraão? Alguém sabe? Se alguém souber, pode falar, porque eu não descobri. Qual que é o sobrenome de Isaac? É Isaac do que o nome dele? Qual que é o sobrenome de Jacó? Qual que é o sobrenome de Israel? É Israel fulano de tal? Israel de Oliveira? Israel Santos? Qual que é o nome? Qual que é o sobrenome de Israel? Ele falou: nenhum pai chama o filho pelo sobrenome. E eu só tenho filhos. Não se preocupa com o sobrenome dos seus filhos. Se preocupa que o nome deles me represente e me manifeste. E eu, sabe o que eu entendi com isso? Eu falei: Senhor, muito obrigado. Eu preciso ensinar os meus filhos a valorizar, a honrar a Tua presença, para que eles se sintam filhos. Porque não existe neto de Deus. Você não vê nenhum versículo na Bíblia escrito assim: e vós sois netos do Altíssimo. Não existe. E vós sois filho do Deus Altíssimo. Depois desse dia eu desisti de mudar o sobrenome deles. Mas sabe, eu fico muito feliz com o Senhor, da forma que Ele fala abertamente com a gente. Só que tem um detalhe: as pessoas que crescem às vezes nos lares evangélicos, crescem com muita disponibilidade da palavra, dos louvores que nós temos acesso ilimitado hoje em dia, se deixam a presença de Deus se tornar comum. E quando a presença de Deus se torna comum, vamos supor que eu sou Aminadab e a caneca que representa a Arca da Aliança revestida de ouro. E a Arca da Aliança estava na sala de Aminadab, e ele passava por ali e continuava. E ele voltava, ia no banheiro, e a arca estava ali, e ele continuava. E ele passava, sentava ali no sofá da sua sala, e a arca estava ali, e ele continuava do mesmo jeito. Quando você não valoriza a presença, nada vai mudar na sua vida. Enquanto você não priorizar a Deus, nada vai mudar na sua vida. Manuel, Deus se preocupa com a prioridade. A sua prioridade é o seu Deus. A sua prioridade é o seu Deus. É claro que Deus se preocupa com a sua prioridade. Se você ler aqui em Êxodo, quando a arca ficou pronta, Êxodo 40, a arca da aliança ficou pronta. O Senhor falou lá em Êxodo 25 como que era para ser a arca, como que era para ser a presença, como que era para ser as ofertas que iriam chegar. O Senhor pediu as ofertas, mas Ele mesmo tinha colocado graça para que as ofertas chegassem.
Mas em Êxodo 40, tudo ficou pronto. E o Senhor fala para Moisés que a arca, o santuário, o tabernáculo era para ser montado no primeiro dia do primeiro mês do ano. Ou seja, a primícia era para ser entregue para o Senhor. E aí quando Moisés termina de montar todas as coisas, a glória do Senhor desce sobre aquele lugar. A glória do Senhor desce sobre o tabernáculo, desce sobre a arca da aliança. E ali tudo é inundado de uma maneira que Moisés não consegue entrar dentro do tabernáculo. Sabe por quê? Porque o Senhor pediu prioridade para Moisés. O Senhor se preocupa com a sua prioridade. Não coloque nada primeiro do que o seu Deus. A sua prioridade é o seu Deus. A arca da aliança chega na casa de Obed-edom. E quando eles colocam a arca na casa de Obed-edom, ele passa pela sala e vê a arca. Quando ele passa pela sala e vê a arca, ele se ajoelha e ele agradece. Ele fala: Senhor, obrigado pela tua presença. O Senhor é a minha prioridade. Ele acorda. Quando ele acorda, ele não dá um beijo primeiro na esposa. Ele vai direto para a presença e fala: Senhor, muito obrigado porque a tua presença está na minha casa. Quando ele vai almoçar, antes dos filhos levarem o primeiro garfo ali à boca, ele fala: para tudo. Vamos agradecer pela presença de Deus. Não é justo que a gente se alimente, que a gente seja abençoado dessa maneira, sem que a gente glorifique a presença do Senhor. A arca da aliança não foi comum na casa de Obed-edom. A presença de Deus não foi comum ali. Sabe o que eu quero dizer para você? Não torne a presença de Deus comum. O que você está fazendo com a presença de Deus? Eu sei que a presença de Deus está em todos os lugares. Ela está no seu trabalho, ela está na sua casa, ela está na natureza, ela está na academia, ela está na igreja. Mas como você tem tratado essa presença? Como você tem priorizado essa presença? Não termine esse ano tratando a presença do Senhor da mesma forma. E eu quero te levar agora lá nos evangelhos, lá em Marta e Maria. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, conta a história de uma família muito amada por Jesus, a família de Lázaro. E eles eram 3 irmãos: Lázaro, Marta e Maria. E o Senhor estava passando por ali e ele entra na casa de Lázaro, né? Ele entra na casa de Lázaro. E quando Jesus chega ali, Marta fica toda preocupada para poder servir, para poder fazer uma comida boa, para poder arrumar a casa, arrumar a mesa, para deixar tudo pronto. E Maria se senta aos pés de Jesus para escutá-lo. Olha o que a palavra diz. Lucas capítulo 10, isso aqui mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te incomoda que minha irmã me deixe fazer tudo sozinha? Disse-lhe: diz que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que Jesus estava explicando? Várias vezes eu li isso aqui, eu falava: gente, o que é isso aqui? Eu não devo, o que eu devo fazer? Se a gente se distrai com os afazeres da vida, se a gente se distrai com o nosso dia a dia, com a criação dos filhos, com as coisas da casa, com o trabalho, com a vida profissional, com a vida de estudo, com a vida ministerial, tudo é muito importante. Mas sabe uma coisa que você não pode deixar de fazer? Sentar na presença para escutar o que o Pai quer te ensinar. Sentar na presença para escutar o que Jesus quer te ensinar. Não adianta você vir para a igreja todo domingo e pensar que você está honrando a presença. É importante? É importante, mas não é tudo. Não adianta você vir limpar a igreja e não tirar um tempo a sós com o Pai. Não adianta você fazer cestas, não adianta você
ofertar recursos, não adianta você trabalhar para Deus se você não estiver em Deus. Não adianta você fazer tantas coisas e não estar na presença. O que mais me incomoda nos dias de hoje é aquela frase que Billy Graham falou, né? Que se tirar o Espírito Santo da igreja dos dias de hoje, 90% das suas atividades continuarão do mesmo jeito. Isso tem que te incomodar, porque a presença, ela é primordial, primícia, prioridade. Sabe, quando você acorda, você precisa tirar o seu tempo de prioridade com o Senhor. Quando você vai fazer um negócio, você precisa tirar o seu tempo de prioridade com o Senhor. Você precisa ter convicção da presença. Não adianta você ser bem-sucedido profissionalmente e você não ter a direção do Pai. Sabe por quê? Muitas vezes o que você tem feito como prioridade na sua vida não é a prioridade que Deus quer para você. E sabe por que você não sabe qual é a prioridade da sua vida? Você não sabe porque você não tirou tempo para respeitar, para honrar e para escutar a presença de Deus. Porque é na intimidade que o Senhor vai manifestar a presença dele a você. Eu sei que qualquer lugar que você estiver, a presença pode estar lá. Mas você tem reconhecido a presença de Deus? Você está no seu serviço, lá você representa Deus lá? Você está na academia, lá você tem representado Deus? Você sabe que Deus está ali, mas você tem representado Deus? E isso é algo que tem me incomodado e que em 2023 eu com certeza vou fazer diferente. Não que eu não tenha dado razão, honra e lugar para o Senhor em 2022, mas nós somos imperfeitos em construção da perfeição que é Cristo, e você precisa olhar para Cristo e saber que é Ele que é o lugar que você vai chegar, Ele é a primazia que você precisa olhar e ter como referência. É Ele, é nele, é a presença dEle que importa. E sabe o que Jesus falou lá em João 14? Ele falou o seguinte, que eu estou indo, mas eu mandarei outro Consolador, que ficará com vocês todos os dias para sempre. Então eu gostaria que você não ignorasse a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu queria te pedir encarecidamente, não rejeite, não ignore e não torne comum a voz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Sabe, hoje às vezes quando você vai almoçar, você não honra a presença de Deus no seu almoço. Sabe por quê? Porque você reconhece que o fruto daquilo ali, do seu almoço, é pelo seu trabalho e não pela provisão do Senhor. Sabe, quando você acorda e às vezes você não agradece a presença do Senhor, é porque você acha, porque você está indo na academia, está comendo bem, você está novo ainda, então a vida é comum para você. Sabe, quando você olha para os seus filhos e para a sua esposa e você não agradece a Deus pela essa obra maravilhosa do seu casamento e dos seus filhos, é porque você não reconhece que foi a graça dele que te alcançou para materializar as promessas dele na sua vida. Você acha que é porque você conversou bem, porque você chegou no lugar alto, porque você realmente é um homem bom. Deixa eu te falar, reconheça a presença de Deus em tudo o que você for fazer. Sabe quando você vai reconhecer a presença? Quando você faltar o ar, querer respirar, você vai sentir a necessidade dos seus pulmões. Quando você quiser falar e você não tiver fala, você vai sentir a necessidade da sua fala. Porque tudo que você tem em abundância, você acha comum. E a presença de Deus sempre vai ser abundante. Mas no dia que você precisar e você não escutar a voz dEle, você vai dar valor. Você vai dar valor na presença dEle. Então, é nos mínimos detalhes que a gente reconhece e a gente valoriza a presença de Deus. É quando você vai fazer um negócio, vai comprar alguma coisa e você pergunta: Senhor, eu devo comprar isso? Eu devo fazer esse negócio? Sabe, eu contei esses dias para trás, na intercessão, e eu queria compartilhar com vocês. A gente foi fazer uma carta de crédito para comprar um carro. E quando eu fui dar o lance, o pessoal do consórcio me deu algumas orientações. E durante 2 meses eu ouvi eles. O que aconteceu durante 2 meses? Nada. No 3º mês eu falei: Senhor, quanto que é para dar essa entrada aí? E aí o Senhor me falou. E eu falei: tudo bem. Aí eu peguei e falei: pessoal, olha, essa é a entrada que eu quero dar na carta de crédito.
E aí o pessoal, não precisa, vai sair por menos, porque nunca aconteceu isso, tal, 3 meses mesmo. Eu falei, dessa vez eu não estou pedindo a orientação dos profissionais, eu estou pedindo a orientação de quem sabe todas as coisas. E pode dar essa entrada. E eram 6 contemplações. E eu dei o lance que o Senhor me falou. Eu fiquei em 7º. O 6º desistiu, eu fiquei em 6º. Porque o Senhor não erra, o Senhor é perfeito. E o pessoal ficou encabulado, Manuel, nunca aconteceu isso. Deixa eu explicar para vocês, eu não falei nada, eu estava esperando a obra se cumprir. Mas eu quero testemunhar para vocês, que são experts em finanças, que são orientadores dessa carta de crédito, que o meu Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem, o que aconteceu em todo o tempo, porque Ele é tudo. E eu falei para eles, olha, muito obrigado pelas orientações, mas a orientação de Deus ela é sempre assertiva. É nos detalhes que você reconhece, é nos detalhes que você honra, é nos detalhes que você dá valor. Sabe, é aquele elogio à comida da esposa todo dia, é aquele beijo nos filhos na hora de dormir, que você reconhece a presença deles. Faça isso com o seu Deus, porque é muito ruim ver você fazendo isso com coisas e pessoas e você não fazer isso com Deus. Então, a partir de agora, essa é a última pregação de domingo, o último culto de domingo do ano de 2022. E que você comece as primícias hoje, dando prioridade para o seu Deus, para a presença do seu Deus, aquele que te criou, aquele que tem o DNA dele em você, que soprou o próprio fôlego dele nas suas narinas, aquele que tem as digitais dele pelo seu corpo, aquele que te ensinou a ser filho, aquele que te ensina a ser pai, aquele que preparou você nele mesmo e que vem te buscar para te levar para morar com ele novamente. Não rejeita, não ignora a presença do Espírito de Deus na sua vida. Vá e faça a diferença aonde você estiver. Amém? Fique-se de pé. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Em nome de Jesus. Eu só quero te pedir isso. Não rejeita, não ignora, não menospreza a presença de Deus. É nos mínimos detalhes que Ele se revela a você. Sabe por quê? Nos mínimos detalhes do dia a dia que você conta o seu dia para o seu amigo. É como você conta o seu dia para a sua esposa. Então faça isso. Amém? Se tiver alguém que não tem priorizado a presença de Deus, está afastado dos caminhos do Senhor e quiser se reconciliar com o Senhor, falando que a sua vida prioriza a presença dEle, que a sua vida quer ser resgatada por Ele e quer assinar novamente o seu nome no livro da vida, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. E que em nome de Jesus, a partir de hoje, o Senhor será primícia, prioridade na sua vida. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Se tiver alguém, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Amém? Amém, Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua presença. Pai, que o nosso coração jamais possa tornar comum a Tua voz, jamais possa tornar comum os milagres do Senhor diariamente na nossa vida, jamais possa tornar comum, Senhor, ler a Tua palavra e ela ser revelada diariamente para nós. Um livro que tem mais de 2000 anos, um livro que tem vários e vários milênios que foi escrito, e o Senhor se revela a nós através dele diariamente. Pai, como pode um Deus tão grande habitar em seres tão pequenos como nós? Como pode, Senhor, maravilhas de provisão, de milagres acontecer em nossa vida dessa maneira sobrenatural e nós às vezes tornar, Pai, comum? Pai, em nome de Jesus, que esse ano que vai se iniciar será um ano, Deus, que a prioridade será honrar a Tua presença, será proclamar o ano aceitável do Senhor, será levar o Teu Evangelho a todos os lugares, ó Pai, onde nós colocar a planta dos nossos pés, a Tua presença será manifesta, cura acontecerão, milagres e sinais, maravilhas e prodígios acontecerão, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a provisão do céu chegará, em nome de Jesus, o conselho do Senhor chegará, em nome de Jesus, ó Pai, vidas serão, ó Pai, salvas, vidas serão libertas, ó Pai, cativos serão libertos, Senhor, em nome de Jesus. Ensina-nos a priorizar a Tua presença, a tratar a Tua presença como prioridade, assim como Maria fez, escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela, assim como Obed-Edom fez, escolheu valorizar a Tua presença e tudo na sua casa foi transformado.
Em nome de Jesus, nós não trataremos a tua presença como algo comum, mas será honrado. Em nome de Jesus, nós não vamos ignorar a tua presença, Espírito Santo. Nós não vamos rejeitar o teu conselho. O Senhor está em nós e nós valorizamos a tua presença. Em nome de Jesus, o que nós temos feito com a tua presença, ó Pai, que essa frase venha gerar em nós um confronto sobrenatural em todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém.